Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir a todos que desligassem os celulares, porque a palestrante da noite falou que hoje ela não recebe ligação durante a palestra, tá bom? Então não adianta ligar para ela que ela não vai ligar, não vai atender. Me pediram para fazer a leitura do livro Vinha de Luz, a mensagem do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. A leitura se chama Pais. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 4. Assumir compromissos na paternidade e na maternidade constitui engrandecimento do espírito, sempre que o homem e a mulher lhes compreendam o caráter divino. Infelizmente, o planeta ainda apresenta enorme percentagem de criaturas mal avisadas relativamente a estes sublimes atributos. Grande número de homens e mulheres procura prazeres envenenados nesse particular. O que se localizam, contudo, na perseguição à fantasia ruinosa, vivem ainda longe das verdadeiras noções de humanidade e devem ser colocados à margem de qualquer apreciação. Urge reconhecer, aliás, que o Evangelho não fala aos embriões da espiritualidade, mas às inteligências e corações que já se mostram suscetíveis de receber-lhe o concurso. Os pais do mundo, admitidos às Assembleias de Jesus, precisam compreender a complexidade e grandeza do trabalho que lhes assiste. É natural que se interessem pelo mundo, pelos acontecimentos vulgares. Todavia, é imprescindível não perder de vista que o lar é um mundo essencial, onde se deve atender aos desígnios divinos, no tocante aos serviços mais importantes que lhes foram conferidos. Os filhos são as obras preciosas que o Senhor lhes confia às mãos, solicitando-lhes cooperação amorosa e eficiente. Receber encargos desse teor é alcançar nobres títulos de confiança. Por isso, criar os filhinhos e aperfeiçoá-los não é serviço fácil. A maioria dos pais humanos vivem desviados através de vários modos, seja nos excessos de ternura ou na demasia de exigência. Mas, à luz do Evangelho, caminharão todos no rumo da Era Nova, compreendendo que, para ser pai ou mãe, são necessários profundos dotes de amor. À frente dessas qualidades, deve brilhar o divino dom do equilíbrio. Jesus amado, mestre amigo, certa vez tu disseste que onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, aí estarei. Então, Senhor, confiante da sua presença entre nós, nós te suplicamos, entra em nossos corações, que estão abertos para recebê-lo. Entra, Senhor, em nossas mentes, através dos teus ensinos, das tuas palavras. E que principalmente, Senhor, a expositora da noite esteja aberta para as suas influências. Que a nossa irmã Merili possa ditar a sua palavra, para que aprendamos um pouco mais delas. Muito obrigado, Senhor, pela presença entre nós, também dos mentores dessa casa, dos espíritos que tão bravamente trabalham, apesar das nossas dificuldades, a estarem sempre ao nosso lado. Por isso te suplicamos, Senhor, nos envolva a todos, hoje e sempre. Que assim seja. Gente, hoje nós temos a Merili falando sobre
as mamães, né? A bênção da maternidade, né, Lili? Boa noite a todos. Fernando veio fazer a palestra pra gente, mas a esposa dele está doente e ele veio assim mesmo e ele saiu correndo. Olha que esforço, né? Que bonito. Fez a leitura. Eu falei a palestra fui eu mesmo. Gente, um prazer estar aqui. Eu sempre falo isso, né? É tão gostoso a gente estar aqui, estar podendo falar, estar preparando esse trabalho. Eu espero que todas as mães tenham tido um bom Dia das Mães e que os pais tenham auxiliado, né? Para que as mães tenham tido esse dia abençoado, né? O Dia das Mães. E a gente começa com uma historinha. Uma mãe desencarnada chega para Divaldo, através da mediunidade, Divaldo, né? Então essa mãe chega para Divaldo e pede para ele que ligue para a filha dela, telefone para a filha dela, para que passe uma mensagem. Que a vida continua. Mas a filha não acreditava nisso. E ela dizia assim: Divaldo, você está entendendo? A minha filha mora em São Paulo, Divaldo em Salvador. Eu vou te dar um número dela. E você vai e liga para ela. Mas não vai ser fácil, porque ela não vai acreditar. Eu já pedi a vários médiuns que passassem essa mensagem. E ela recebeu as mensagens, mas ela não acreditou em nenhum. E essa é a última chance que eu tenho. Depois disso eu não posso mais interferir. E o problema da filha era, ela diz que a filha, né, o marido dela desencarnou, o pai da moça desencarnou aos 4 anos, quando a menina tinha 4 anos de idade. Então ela sempre cresceu triste por não ter pai. Quando ela estava se formando, a mãe desencarnou. E ela ficou muito sentida, só ela, né, filha única. E ela estava noiva. E o rapaz também largou dela por outra. Quando larga, só larga uma coisa, largou por outra, dá aquela dor, né? Aí o também. E a moça, o que acontece? Ficou muito triste, muito deprimida e caiu no alcoolismo. E depois do alcoolismo passou para as drogas. E estava para desencarnar. Ou ela desencarnaria mesmo do que ela estava fazendo com o corpo dela, ou até por um suicídio, né? Depois de tanta tristeza. E ela disse, Divaldo, tá entendendo, né? Liga. E ela insistia e deu o número. Divaldo falou, pode deixar que eu vou ligar. E ele liga, então, para essa moça. E, na verdade, ela não acredita mesmo, né? Ela fala, não, isso não existe. E ele vai, já viu o Divaldo, né? Tentando convencer, né? E Divaldo vai conversando. E marca um encontro com ela. Diz, olha, eu vou estar em São Paulo, numa cidadezinha que era até distante da capital. Vá até lá. E ela dizia, o que eu vou fazer lá? Vou até naquele lugar longe, né? Mas para mim é muito mais longe. E eu vou estar lá, como que você não vai estar? Não, você vai querer, você vai estar lá. E ela dizia que não ia. E ele desliga, então, né, o telefone, depois de uma longa conversa, dizendo, você vai. Encontro marcado. E passado, então, o tempo, ela realmente vai. Quando chega lá, novamente, Divaldo, ela assiste palestra, Divaldo conversa com ela, saúde. Divaldo conversa com ela e novamente vai falando algumas coisas. Ela fala, não acredito. E fala, mas como você sabe dessas coisas? Né? Você está captando na minha mente. Aí ele diz assim, não, sua mãe está aqui, tá me falando, porque senão eu não ia saber mesmo. Aí ele disse assim, inclusive a sua mãe está me falando que a pessoa que te largou, a esposa dele, desencarnou. E nos últimos tempos ele tem pensado muito em você. Por que ele terminou com você? Que de repente você era realmente a pessoa para ele. Aí ela disse, Aí ela já começou a ficar curiosa, né? Mas como que ela falou isso? Eu, tá vendo? Eu não podia saber disso. Então, eu vou te dar um número dele. Você quer? Não, você não quer ligar para ele mesmo, então eu não vou dar, né? Aí, mas como você tem o número dele? Sua mãe tá me dizendo. E aí, Divaldo, então, dá um número e ela diz, mas eu acho que eu não vou ligar, não. Tá, então faz. E aí marcaram um outro encontro quando Divaldo estaria novamente em São Paulo. Agora passam uns meses e novamente eles se encontram. Dessa vez, ela tá feliz, porque realmente ela reencontra essa pessoa, ele realmente estava pensando nela, eles ficam juntos, a vida dela melhora, ela começa, né, a estudar. E nisso ele pede que ela leia o Livro dos Espíritos, né? A história, gente, é longa. Até esse contato mediúnico é uma coisa mais linda, mas não dá para contar tudo aqui, né?
E aí ela fica, só que, né, com o rapaz, começa um trabalho auxiliando crianças, mas ela não pode ter filhos. E a mãe pede à espiritualidade, e ela fala isso para Divaldo, ela pede à espiritualidade superior que ela venha como filha da filha agora. Olha que interessante, mas a filha não poderia ter filhos. Então ela pede para reencarnar num bairro bem pobre, perto da filha, que a menina então vai chegar na porta da moça como uma filha adotada. E novamente, quando, né, ela encontra novamente com o Divaldo, e a moça mesmo diz, né, depois de, agora já passou um tempo, é a minha mãe, não é? E ele diz, é. Então ela reconhece, até naquela filha adotada, aquela mãe que vem, que a auxiliou. Então aqui a gente cobre, né, essa parte de que como uma mãe, né, auxilia depois de desencarnada, como ela vem como filha, como é importante esse processo de adoção também, porque algumas pessoas, né, ficam na dúvida sobre isso. Então, assim, a gente vai estar falando dessa bênção que é a maternidade. E essa história está nesse livro aqui, Vivências do Amor em Família. Eu acho que no centro a gente está falando desse livro o tempo todo. Nós fizemos ele no Clube da Leitura, dividimos em 2, porque, né, é bem grosso, e são várias histórias, vários capítulos. É muito interessante. E no domingo a gente está fazendo alguns textos dele. E é um livro, assim, realmente muito rico para quem tem família. Somos todos nós. Todo mundo tem uma família, né? Então é um livro realmente, sabe? Dê de presente, leia um capítulo, pode pular, porque os capítulos se completam. Então, tipo assim, tá muito grosso, como que eu vou ler isso tudo? Pega um, abre e leia. Porque é um livro realmente, assim, que nos faz compreender melhor a importância da nossa família. E a gente vai estar falando aqui hoje, claro que focando um pouco mais para a mãe, mas da família de um modo geral. Todos os dias pertencem às mães. No entanto, é natural que as pessoas tenham o hábito de reservar uma data específica para homenagear esse ser especial, que representa a docilidade, a mansidão, o sacrifício e a dedicação infinita. Então vamos lembrar que todos os dias é Dia das Mães. Oh, que maravilha, né? Mas realmente é importante a gente ter um dia, né? Um dia que a gente fala, hoje eu vou homenagear minha mãe. Mas a gente pode homenagear todo dia, tá, gente? Vamos homenagear nossas mães, né? E quem é mãe, então, adora, né? É uma delícia. E a gente acaba fazendo essa palestra uma semana, na quinta antes, né, do Dia das Mães, mas porque nós tínhamos uma pessoa vindo do Brasil na semana passada, falamos, não, como todos os dias é dia de homenagear as mães, vamos fazer, não tem importância fazer hoje, né? Estamos homenageando todas as mães. E lembrando, claro, que sempre quando a gente faz uma palestra, vem também, né, as mães desencarnadas, vem as pessoas relacionadas ao tema. Então, hoje, realmente, a gente sente a presença de muitas mães aqui. E é interessante sentir isso, né? Como assim as mães realmente se preocupam com os filhos, e nesse tema a gente quer sempre aprender alguma coisa, né? A gente está sempre buscando algo. A maternidade e a paternidade são verdadeiras bênçãos de Deus, representando experiências que conduzem o espírito a patamares existenciais mais elevados. Então, realmente, gente, a maternidade e a paternidade, às vezes a gente acha assim, a gente tem que ter uma missão, tem que fazer. Essa é uma missão imensa. Né? É tão importante a maternidade e a paternidade, a gente vê a responsabilidade que nós temos, né? Em Missionários da Luz, André Luiz, né, pela psicografia de Chico Xavier, diz assim, Alexandre vai falar para André Luiz, né? A maternidade e a paternidade terrestres são sagradas. É algo sagrado. A gente não vê assim, né? A gente tem um filho, vai tendo, vai criando. É sagrado. E aí o Alexandre fala assim, muitas pessoas encarnadas acham que vêm para cá, né, que vão desencarnar, estão aqui na Terra, vão desencarnar para ficar no descanso. Né? Eu vou descansar na hora que eu desencarnar. E ele diz, muitos de nós espíritos desencarnados esperamos realmente voltarmos à Terra para o serviço redentor. Então, quando a gente está aqui querendo descansar, eles estão de lá querendo trabalhar, vir para trabalhar, para, né, para nós evoluirmos, né? E só acontece através da maternidade, da paternidade.
né? Se a gente pensar nisso, principalmente se esses pais são dedicados, né, e estão realmente cuidando da moral desses filhos. Então é muito importante que a gente pense nessa maternidade, nessa paternidade com essa seriedade. Contudo, aí agora os pais vão falar: o amor materno é a melhor e maior representação do sentimento de amor. E a doutrina fala e repete, e os nossos slides estão todos dentro do texto desse livro, Vivência do Amor em Família, tá? A gente está escrito aqui embaixo, as nossas historinhas aqui são de outros livros, e a gente vai estar citando aqui os livros. Algumas pessoas falam: precisa citar os livros de onde são as histórias? Sim, porque as histórias a gente meio que diminui, né? Corta um pouquinho. Então, se a pessoa se interessa, eu queria ver melhor sobre essa história, sabe de qual livro saiu. Então, a doutrina vai falar isso. O amor é algo imenso, né? O amor, realmente, a gente sentir amor é muito importante. Mas o amor materno é o patamar mais alto que nós temos de amor na Terra. Uau! Não é incrível? E no livro Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, por psicografia de Divaldo Franco, Bezerra de Menezes reforça isso dizendo: o amor, em qualquer expressão, é bênção de Deus, vitalizando o mundo. Então, o amor em qualquer expressão é bênção de Deus, né? A gente não está diminuindo os outros amores. O amor de mãe, todavia, em razão das energias superiores que se reveste, é portador de mais força, encontrando ressonância no amor de Deus. Olha que responsabilidade, né? E que bonito. É uma coisa assim impressionante, realmente. Na mulher, há uma prevalência dos hormônios ligados à procriação e ao cuidado dos seus descendentes. Ela desenvolve com mais facilidade os sentimentos de afetividade, de ternura, de doçura e sacrifício pelo bem-estar dos filhos. Então, na mulher, por ter esses hormônios, ela já vem preparada para isso. E aí, para a gente reforçar, porque tem gente que fala assim: será mesmo? Né? A gente vai ver no livro No Mundo Maior, André Luiz, né, escrevendo, é o escritor espiritual, psicografia de Chico Xavier. Ele vai falar de Cipriana. Quem lembra de Cipriana, né? Eles estão, André Luiz e Calderaro, que é ali o instrutor que está cuidando daquele caso, eles estão diante de um problema gravíssimo. Um homem doente, mas o problema maior dele é o obsessor, que está tão ligado a ele. Eles chegam a comentar que a mente deles estão totalmente interligadas. Se separasse um do outro assim, vamos tirar um daqui, não pode mais obsidiar, o encarnado morreria, desencarnaria, de tão ligado que ele estava. E aí eles estão ali, dando passe, auxiliando, né, o encarnado e o desencarnado, porque a gente sabe que nesse processo tem que ajudar todo mundo, né? Todas as partes. A gente não ajuda um lado só. E aí, nisso, Calderaro dá um passe no encarnado e ele adormece e desdobra. Desdobrar é quando a gente está dormindo, o nosso espírito sai, então. E agora estão ali os dois, frente a frente. O encarnado e o desencarnado, e o obsessor, né? Ali. E aí, André Luiz fala assim: mas Calderaro, agora é a nossa oportunidade de conversar com eles. Vamos conversar com eles, vamos esclarecer isso, porque eles não podem ficar nesse ódio todo, né? E, na verdade, esse desencarnado estava com tanto ódio porque o encarnado o havia assassinado há muito tempo atrás. E depois do crime, ele se ligou com muito ódio realmente a essa pessoa, que iria também, né, chegar ao desencarne e ficar nesse ódio realmente, né, mesmo desencarnado. E André Luiz não se conforma. Ele fala assim: não, nós temos que conversar com eles, a gente tem que resolver, tem que fazer alguma coisa, né? Aí Calderaro diz assim: olha, André, nossa conversa não ajuda, nós não temos que conversar. Aí ele fala assim, ó: porque, né, nós falaríamos em vão, porque ainda não sabemos amar como se fossem os nossos filhos. Nós não temos esse amor. Nós podemos falar com eles, mas o sentimento não vai junto. Então, eles não vão sentir o que nós estamos tentando passar para eles.
Só o amor consegue fazer isso. Mas não se preocupa não, André, que está chegando alguém aqui que vai fazer esse trabalho. Aí chega a Cipriana, uma senhora, né, cumprimenta ele, muito humildezinha, simplesinha, desencarnada, né, chega e começa a fazer a oração. André Luiz descreve que a luz que vai aparecendo nela é uma coisa tão impressionante que ele tem vontade de cair de joelho. Porque ele fica assim, uau! E ela vai fazendo a oração, e o encarnado ali que está, né, em desdobramento, lembrando disso, cai de joelho. Cai de joelho. Acha que está diante de Maria. Ele fica assim, deslumbrado. E aí ela conversa com ele, passando amor. Olha que diferença, né? O que está desencarnado, que está acompanhando tudo aquilo, ele está ali sentindo também, mas ele dá uma acalmada, mas ele ainda fica ali em pé, não cai ainda não. Mas daqui a pouco ela vai nele. E aí ele também cai. Aí ele diz, como, né? Como que a senhora vem aqui para mim? E novamente aquele amor toca. Né? O que André Luiz queria fazer com a conversa, só esse amor, né? E a cena realmente descrita no livro é a coisa mais linda. E André fala assim depois, compreendi que a mulher santificada pelo sacrifício e pelo sofrimento se converte em portadora do divino amor maternal, que intervém no mundo para enobrecer o sentimento das criaturas. Olha que importância, né? Você fala assim, uau, como que é isso, né? Então, realmente, é esse amor maternal que a mulher tem que faz essa mudança. Que é o maior sentimento de amor que sentimos aqui. Aí os homens devem estar aí, assim, tristes da vida, falando, poxa, mas como que é isso, né? Tudo bem que está falando Dia das Mães, mas não é assim também, né? Nós somos pais também. Mas, vem a resposta para vocês. No processo da evolução, o espírito passa por ambos os sexos, conforme esclarece a questão número 201 de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Não é verdade? E a 201 do Livro dos Espíritos diz: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Isso pode acontecer? E a resposta dos espíritos: de certo, são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Então a gente está falando no espírito, enquanto aqui aprendendo esse amor maternal, mas somos todos nós. Né? Olha que diferença agora. E Kardec ainda comenta na questão 202. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Não é? Não saberia esse amor maternal. Agora, é natural que o indivíduo venha de longa trajetória de reencarnações masculinas e não pretenda abandonar a satisfação que isso lhe proporciona. Não é? Poxa, aí você fala assim, não estou querendo não, pode deixar então. É natural que o homem fala assim, não. A mulher eu acho que não liga tanto, né? A mulher fala, você vai ser homem, tá. O homem fala, você vai ser mulher. Né? Então é natural, né, que a pessoa fale, eu acho que eu não vou querer não. Todavia, chega o momento em que precisará experimentar os sentimentos da maternidade para se dulcificar. Então isso vai acontecer para todo mundo. Igual a gente fazer 18 anos acontece para todo mundo, quando a gente fica ansioso, reencarnar como mulher também, gente. Olha que coisa boa, né? Boa notícia? Tem gente aqui, tem homem assim, gente aqui sofrendo. O pessoal está sofrendo assim. E aí a gente traz um exemplo para a gente entender isso. Eustáquio, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, apresenta, esse livro é de Abel Gleiser pelo espírito Caibar Schutel. Ele apresenta nesse livro a encarnação de um espírito em 17 encarnações dele. Claro que são 15 séculos de uma trajetória, ele apresenta esses 15 séculos, não quer dizer que esse espírito não encarnou antes e não vai reencarnar depois, tá? Já foi feito, mas o livro cobre essas 17 encarnações. E a primeira encarnação como Eustáquio, esse espírito é um general que faz atrocidades. Então a gente vê como que começa o nosso espírito ali, né? Bem revoltado, bem atrasado mesmo.
Na 9ª encarnação, ele vai reencarnando, está difícil. Dessas 17, na 9ª encarnação, ele reencarna como uma mulher. E sofre muito, sofre abusos, tem uma série de problemas, desencarna. Na 10ª reencarnação, ele reencarna como uma mulher novamente. Nessa reencarnação, ela agora, né, alguns filhos que eram inimigos anteriormente. E ela aprende a amar esses seres. Naquele momento, depois que ele desencarna, olha só, agora ele já tem os filhos, ama, que eram inimigos do passado. Nas próximas encarnações dele, ele vai melhorando. Bem mais, depois dele ter passado por esse momento da maternidade. Então é isso que a gente está falando, né? E nessas 17, depois realmente ele continua. Então de 17, 2 ele foi o sexo feminino. Acontece também ao contrário, né? Chico disse que ter vindo como Chico era uma das primeiras encarnações dele como homem, né? E a gente vê realmente aquele ser, né, maternal que ele é, né? Que ele é. Então, assim, realmente não quer dizer que vai tirar, né, alguma coisa da pessoa. Ah, peraí, né? Não, agora que é homem, que é mulher. Não vai ser uma coisa assim, nossa, mas peraí, como que é isso, né? Então, a gente vai entendendo que isso vai acontecendo, né, de uma maneira natural. O estágio evolutivo no qual o espírito opta pela maternidade significa, em linhas gerais, um patamar de maior desenvolvimento do que aquele relacionado à experiência de paternidade. Então, quando nós optamos ou por necessidade temos que ser mãe, é um grau maior. Se a pessoa vai conseguir passar por isso, aí é outra história, tá, gente? Porque a gente vai estar falando disso também. Não são todas as mães que conseguem passar pela maternidade de uma maneira fácil, né? E na questão 821 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Então, as funções que a mulher vem, né, pela natureza dela, terão maior importância? É de maior importância? E a resposta é sim, maior até. Então, a função da mulher é maior até do que a do homem. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Não é verdade? É o primeiro contato, é aquele contato de amor, de moral. É o que nós vamos aprender com a mãe, é com a mulher que vai estar ali. Não quer dizer que o pai não vai estar junto, que vai estar ajudando, vai, mas a mulher, né, aquela ligação no útero, tudo isso vai dar esse primeiro contato a todos nós, né? Então não tem como a gente falar, ah, não é bem assim, né? O vínculo que se forma entre o psiquismo da mãe e o psiquismo do espírito reencarnante é uma experiência única. Trata-se de uma espécie de fusão temporária entre o perispírito de ambos para permitir que durante 9 meses de gestação ocorra uma relação de intimidade inigualável. Vocês já pensaram esse contato? O que foi a gente estar por 9 meses na barriga da nossa mãe? E para quem é mãe, ter tido por 9 meses aquele filho ali, né, aquele contato, realmente sublime pensar o que é esse contato, né? O que é essa ligação entre esses dois espíritos, né? É uma coisa imensa. E aí a gente usa de exemplo, no Missionários da Luz, eu acho que é o exemplo mais falado quando a gente fala de reencarnação, é a reencarnação do Segismundo. E aí a obra novamente de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Tem toda uma história novamente, né, que não dá tempo para contar tudo, mas Segismundo tem todo um preparo para vir. E cada encarnação, eles dizem, né, é diferente, não tem uma encarnação igual a outra. Então tem esse exemplo, mas não quer dizer que todos nós passamos por esse mesmo processo. Mas esse foi o processo de Segismundo. Então lá semanas já preparando, ele primeiro vem, conversa com o pai e com a mãe. No dia que ele vai, né, entrar, né, no útero dela, estar com ela, é um momento tão sublime. O livro descreve assim como uma bênção tão grande, né, aquele momento ali da concepção. A mãe, o nome da mãe de Segismundo é Raquel. No caso, a mãe dela, a mãe da Raquel, desencarnada, está segurando Segismundo, o espírito ali como um bebezinho.
E é tão bonito, é tão simbólico ver isso. E ela tá ali com aquele neném no colo, né? E aí os cônjuges, né, o marido e a mulher ali, em desdobramento novamente, porque nós temos, né, quando nós saímos, né, dormimos, nós saímos do corpo, nós podemos, e nesses momentos principalmente importantes da nossa vida, a espiritualidade vem estar conosco. E nesse momento os dois ali recebendo aquele filho. E a mãe dela entrega o neném para ela. E aí André Luiz diz assim, ela segurou o Segismundo nos braços, de encontro ao coração, tão amorosamente, tão firmemente, que parece que eles se conectaram, parece que entrou-se um no outro mesmo. Imagina essa cena, quando ele descreve isso, se imaginar isso, isso aconteceu conosco, né? Foi assim, olha, toma, vai, você vai nascer, né? E aquele medo que é nascer, porque tanto como nós temos medo de desencarnar, encarnar diz que a gente tem mais medo ainda. Não é fácil. Então, porque você fica com medo, né? Como vai ser eu estar lá, né? E receber amorosamente, ser recebido amorosamente, é uma coisa realmente impressionante, divina, né? Uma questão que surge com frequência é se o vínculo entre um filho e a mãe tem caráter perene, quer dizer, eterno. É eterno esse vínculo? Podendo estender-se até o mundo espiritual e pelos séculos afora? Será que esse contato, então, que nós temos com a nossa mãe é uma ligação eterna? Tá, virou minha mãe, agora é eterno essa ligação? Será que funciona assim? E para responder, nós trouxemos aqui a história de libertação, né? O livro Libertação, novamente de André Luiz, né? Psicografia de Chico Xavier, onde Matilde, uma mãe já no patamar, né, desencarnada, no plano espiritual elevadíssimo, chega para, deixa eu achar o nome dele aqui, Gúbio. Gúbio é o mentor aqui que vai estar trabalhando nessa questão toda, né? Ela chega para Gúbio e fala assim, Gúbio, o meu filho, o meu Gregório, ele é um líder trevoso. O meu Gregório está há séculos nessa condição. E há séculos eu espero o momento de estar perto do pensamento dele, de entrar no pensamento dele. Olha só, não é de chegar perto não, que ela não conseguiria pela densidade chegar onde ele está. Mas ela diz assim, tem 50 anos mais ou menos que eu estou percebendo um tédio nele, de ser líder trevoso. Um tédio. Não era assim, ele está arrependido, nada disso. Ele está sentindo um tédio. Será que eu fico aqui? Nisso ela conseguiu se aproximar um pouco mais dele. Olha só, uma mãe esperando há séculos para tocar aquele coração. E aí ela diz, a paciência, né? E ela pede a Gúbio, vai lá, conversa com ele. E Gúbio vai. E o livro vai passando, tem outros personagens e tudo. E o encontro deles, depois de muito trabalho, né? É uma das descrições também lindíssimas. É um dos meus livros favoritos, Libertação. É lindo a descrição de quando, porque ele acha que ele está indo para uma batalha. Ele acha que ele fala, não, porque ele manda todo mundo que ele tem, né? Vai você lá atacar, vai atacar. E ele vai perdendo os comandados dele, né? Ele fala, agora eu mesmo vou. Eu vou lá, vou com o meu exército, vem agora, manda vocês aí do bem, que eu quero ver, né? Como vai ser isso, né? E aí ele começa a ouvir a voz. E ele fala, vem, se mostre, pega a sua espada, vem lutar. E aí ele começa a falar, e ela começa a falar, sua voz. E quando ela aparece para ele, um líder trevoso, gente, ele cai de joelho. Minha mãe. É assim, impressionante o poder, a força que esse amor tem, né? Porque assim, claro, ali ele vai ser o começo da jornada dele de volta, de trabalhar, de se melhorar. Não quer dizer, agora pronto, agora vai para lá, para onde ela tá bom. Não, ele tem um grande esforço para fazer, como nós estamos fazendo. Mas saber que nós temos esses espíritos abençoados, iluminados, cuidando de nós, é maravilhoso, né? Saber que a gente tem alguém lá que fala, quando você está cansado, eu estou aqui para te ajudar, né? É muito bom. E nós temos as nossas mães, quem tem as mães mesmo, né, encarnadas, é uma bênção também, né, quando a gente está precisando de colinho de mamãe. É
preciso que nos recordemos de que nem todo vínculo consanguíneo está permeado pelo sentimento de amor. Não é, gente? Nem todo, porque aí a gente vai falando desses amores, e fala, poxa, mas né, tem outros casos que não são bem assim. Então, realmente, não são. Tem alguns casos que não tem esse amor. Espíritos que são inimigos entre si podem reencarnar juntos, como mãe e filho, compondo um quadro de reajuste evolutivo que é muito comum na existência planetária. Então, muitos quadros de ter essa maternidade é um reajuste. Não quer dizer que tem menos importância. Tem importância, porque agora você vai se ajustar com aquelas pessoas que você deve alguma coisa, ou a pessoa deve para você, e nós temos ali um trabalho a fazer, né? E aqui a gente traz um exemplo do livro Ação e Reação, novamente do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, onde Cecina está com 3 meses de gravidez e já está pensando pela 4ª vez em fazer um aborto. Ela não está conseguindo ficar com aquelas energias que ela está sentindo da criança que está reencarnando, do espírito reencarnante. Eles dizem que o fluido é muito grosseiro para ela não está conseguindo ficar, então ela vem esse pensamento. E nesse caso o instrutor ali é Druso, e Druso diz, tragam ela em desdobramento, porque nós vamos fazer, tipo da passe, auxiliar, porque esse é um compromisso dela, que ela mesma aceitou. Ela aceitou, ela tem que ter essa criança, olha que interessante, né? E ela vai ter que ter. Então vamos que nós vamos ajudar. E aí Druso fala uma coisa que eu fiquei impressionada com isso. Ele fala assim, porque o Jonas precisa estar encarnado pelo menos por 7 anos. E aí, às vezes, a gente vê assim, crianças que morrem cedo, não quer dizer que todos os casos são esses, tá, gente? Nesse caso, já pensou, você passa por essa gravidez difícil, você está tendo esse problema todo, pensando em aborto, e com 7 anos, quando você já está mais ligada ali com a criança, essa criança vai desencarnar. Olha só, então era só esse período que eles têm para ficar junto, nesse caso aqui específico, né? Mas nesse caso aqui, então, o aborto seria evitado, né? No processo de reencarnação, um espírito pode chegar aos braços de uma genitora, mesmo sem o desejo materno de estar-lhe na companhia. Na medida em que existem compromissos do passado que geram necessidades evolutivas inadiáveis. Então, o que nós estamos falando nesse caso, né? Ela tinha esse compromisso inadiável, já não dá mais para esperar. Aí nós vamos perguntar assim, mas e as mães que cometem um aborto, que não aguentam e cometem? Porque nesse caso o instrutor falou, não vai abortar. Mas e nos que acontece, né? Nós trouxemos o exemplo no livro Nas Fronteiras da Loucura, que é de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Flomeno de Miranda, onde tem essa moça que ela faz o aborto. Ela não fala para o marido, ela não fala para a mãe dela, e ela faz esse aborto, porque, novamente, ela não estava sentindo, né? Não tinha nada assim, não sou casada, não vou. Não, ela não queria estar casada, o marido queria ter filho, então ela não fala para ele, ela decide pelo aborto. E ela acaba numa clínica psiquiátrica mesmo, porque as energias daquele espírito que se revolta por aquele aborto fica nela. E a mãe dela, que está encarnada, começa a fazer oração. Começa a pedir, né, com muita fé, que a filha se recupere. Não sabe nem o que, só sabe que a filha teve um ataque, né, e precisou ser internada, mas não sabe o que aconteceu. E ela pede especificamente para Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, auxilia minha filha, fica fazendo oração, e Bezerra de Menezes vai. Bezerra de Menezes vai atender, então, essa mãe, mas, novamente, essas obras são muito bonitas, porque a gente vê assim, ele não atende só a mãe que está pedindo pela filha. Ele vai atender o espírito que foi abortado, ele vai atender a família toda, né? É isso, porque às vezes a gente acha que tem que atender só uma pessoa, né? E é isso que o amor faz, né? Então, a oração dessa mãe pedindo por essa filha auxiliou, então. E nela, o nome dela é Julinda. A Julinda, depois de todo esse processo, então, que a mãe vai e pede para fazer oração, e ela começa realmente a entender o que tinha falado, confessa, acaba contando, né, para o marido e para a mãe que tinha acontecido o aborto. Tem reuniões no plano espiritual, todo esse trabalho da espiritualidade, e ela acaba, então, aceitando em receber esse espírito.
ela vai então aceitar a gravidez, ela faz, né, fica bem para receber, acabam entrando na doutrina espírita. Então a gente vai vendo isso novamente. Naquele outro foi evitado ainda na gravidez. Nesse, ela abortou, mas ele vai voltar. E aí a gente pode falar assim, mas e quem já abortou e não teve nenhum filho nessa vida? Vai para a próxima. Aí a gente fica com esse compromisso para a próxima encarnação. Mas vai acontecer. Se é um compromisso que nós temos com esse ser, vai acontecer. Tá? Porque é necessário a gente passar pelo processo que nós temos que passar, né? Novamente, cada caso é um caso. Existem mães que não conseguiram vivenciar a grandeza da missão terrena, tornando-se negligentes, indiferentes e até mesmo perversas, constituindo uma lamentável exceção. E aqui nós estamos falando realmente da exceção. Às vezes a gente fala assim, mas eu vi tal caso, eu vi aquele caso, alguém me contou tal caso, na televisão apareceu, né, da mãe sendo assim. Mas realmente é tão exceção que quando aparece um caso a gente fica ouvindo, porque todo mundo fala. Por quê? As mães que são aquelas amorosas, que estão lá cuidando dos filhinhos, não dá muita notícia, porque é a maioria. Então, na verdade, é uma exceção. Infelizmente, nós ouvimos vários casos, né? E dói, a gente tem que fazer oração por esses seres envolvidos, né? Mas ele diz, ainda essas merecem gratidão. Olha, ainda as mães que cometem as maiores atrocidades merecem gratidão. Havendo-nos doado a vida, deu-nos também a oportunidade de crescer na direção de Deus, facultando-nos o caminho para o encontro com a paz. Foi esse ser que nos deu a vida. É esse ser que merece a nossa gratidão, né? Pode acontecer o que for, mas por essa mãe nós viemos ao mundo. Olha como a gente vai reparando diferente, né? E aí a gente traz o exemplo do Padre Germano, no livro Memórias do Padre Germano, de Amália Domingo Soler. Ele conta que a mãe dele tirou ele de casa aos 5 anos de idade. Aos 5 anos de idade ele foi colocado, a mãe trouxe uma pessoa para viver com ela, e o homem um dia ficou lá uns dias, depois de um tempo, falou, esse aqui é seu pai, toma. Aí passou uns dias, o homem falou assim, não, você já está muito grande, você pode se cuidar. E coloca ele na rua, e não volta mais aqui. Ela tenta até pegar ele de volta, mas o homem manda e ela deixa. E ele vai embora, gente, aos 5 anos de idade. Não dá pra gente pensar nisso, né? Mas acontece. Acontece. Porque se a gente for ver no Rio de Janeiro, eu sou do Rio de Janeiro, acontece. Você vê as crianças na rua. Crianças cuidando de crianças. Bebezinho. Não é 5 anos, não. Bebê. Crianças de rua tendo criança, né? Com 9 anos de idade. Então acontece. A gente fala, como assim? Acontece. Né? Mas a gente choca quando ouve. 5 anos de idade. Ele passa 2 anos, porque ele estava numa cidade, um lugar que, né, tinha um mar, e ele passa 2 anos ali na beira com os pescadores, fazendo uma coisinha ou outra, ajudando eles ajudando ele, né? Só que ele tem vontade de saber. Ele é uma criança inteligente, ele tem muita vontade de saber. E como isso já é um tempo atrás, naquela época, o único jeito de se saber era entrar pro monastério, né, para ser padre, né? Então era o único jeito de você conseguir o estudo, ou se você tivesse muito dinheiro, né, aquela coisa toda. Então ele consegue, né, entrar em contato e ele começa a estudar. Por isso ele vira padre. O livro é lindo demais. E aí ele vira padre, ele vai para uma aldeiazinha bem pequena, né? E as pessoas, né, atribuem ele assim, nossa, a água daqui é sagrada, né, milagrosa, aquela coisa toda. Então ele fica conhecido. E tem as criancinhas perto. Um dia já, né, que ele já está adulto, mais velho, ele diz que aquela imagem da mãe dele, por alguma razão, apagou da vida dele. A infância dele, o que tinha acontecido, ele ter sido abandonado, só depois de adulto, uma vez ele viu uma criança sendo abandonada, ele lembrou. E aí um dia, umas criancinhas estavam brincando e diz assim, padre, tem uma mulher ali, chegou, e o lugar, como era isolado, não chegava muita gente diferente, né? Chegou, mas está blasfemando muito, né? Que mulher ruim, padre, vem ver. E ele chega, ela é uma mendiga que está cega, mas ainda assim muito revoltada, blasfemando e reclamando e xingando. Quando ele olha aquela mulher, ele sabe que é a mãe dele. É a mãe dele que está ali. E ele não tem coragem
de falar, né? Aí ele pensa assim, que vergonha que eu teria se alguém soubesse que essa é a minha mãe. Não por ela ser mendiga e cega, mas pelo comportamento dela muito vulgar. Então ele sente vergonha. Aí o menino pergunta assim, olha que interessante, né? O menino pergunta para ele assim, padre, o que o senhor faria se essa fosse sua mãe? Aí ele responde, porque ele está naquele momento ali ainda de vergonha, mas aí ele pensa e responde para o menino, amá-la-ia, porque a mulher que nos carregou no ventre deve ser sempre encarada como criatura sagrada. Essa é a resposta dele para o menino. Então, na mesma hora, ele muda aquela coisa de vergonha para dizer, né? Não, eu ia amá-la. E ele tenta realmente auxiliar. Novamente, gente, não dá para contar o livro todo. Então, para vocês saberem o que aconteceu com esse relacionamento, memória de um padre germano. Mas, assim, realmente, você vê, você passar por esse sofrimento e chegar a um ponto, né, de ver essa pessoa e de dizer, não, eu tenho que amá-la e eu tenho que agradecer pela vida, pela oportunidade de estar aqui. Na dinâmica familiar, a mãe não pode ser responsabilizada sozinha pelo sucesso ou insucesso da educação dos filhos. Então agora a gente já passa aqui da mãe que não conseguiu fazer, né, o compromisso dela, para os filhos que de repente não são, a gente não consegue tanto. Então aqui eu digo até a mãe e o pai, né? A gente não pode responsabilizar a mãe e o pai, os pais por aquele momento, né? Por quê? Mesmo que a gente ofereça os melhores exemplos dentro do nosso lar, nós nunca sabemos quem é aquele espírito. De repente, aquela conduta do espírito que está ali é um espírito bem rebelde, né? Que não vai realmente entender e pegar o que é para, né, naquela vida só. Então, às vezes, os pais dão o melhor para os filhos e não conseguem, né? Melhorar os filhos, né? A mãe se empenha, sacrifica-se, doa-se totalmente. No entanto, às vezes, ela estará diante de uma individualidade refratária e rebelde, que pode assimilar as propostas do equilíbrio, mas só conseguir vivenciá-las em reencarnações futuras. Então, todo esse aprendizado fica nesse ser, mas ele não consegue, nessa vida, viver o que aprendeu daqueles pais. Então, o trabalho que foi feito não é em vão. Nós temos que fazer o nosso trabalho. Não dá para deixar de lado e falar, não deixa, né? E aí a gente traz um exemplo aqui, no Ressurreição e Vida, da Ivone Pereira do Amaral, pelo espírito Ivone Amaral Pereira, pelo espírito Leon Tolstói. Um rapaz, gente, essa história também, novamente, é uma história que toca muito, né? Um rapaz cometeu suicídio. Ele, né, chega nesse estado de desespero, comete o suicídio, passa muito tempo sofrendo, muito tempo, porque ele não consegue nem calcular aqueles sofrimentos atrozes. Depois de muito tempo, ele lembra da mãe. Ele lembra da mãe, mas ele começa a lembrar assim da mãe, aí ele começa a lembrar da infância. Quando ele começa a lembrar da infância, ele começa a lembrar da convivência deles. Aí ele começa a lembrar que a mãe fazia oração em casa, fazia leituras e contava história de Jesus para ele. E ele começa a lembrar das histórias de Jesus. E aí ele lembra que ela fazia, ele e os irmãos fazerem oração. E ele lembra da oração. Nesse momento ele consegue realmente sair daquele momento de desespero que ele está, para realmente recomeçar, né, o trabalho de buscar uma próxima encarnação. Então, é incrível como um sentimento que fica, e a gente fala isso da evangelização, né? Quantas vezes a gente fala, né, da evangelização infantil aqui, isso fica nos nossos filhos. Até o momento, eles vão recebendo aquilo super felizes da vida, né? Depois, quando chegam na adolescência, não, se rebela. Mas a semente está plantada. Então, nós temos que lembrar. E aí, esse espírito pede, no caso, a Leon Tolstói, né, e a Ivone, e aqui nós vamos passar o recado dele. Ele diz assim, fazei-me o favor, quando possível, de dizer às mulheres que são mães, que vivem ainda sobre a terra, que não se descure de ensinar a sublime moral do Evangelho aos seus filhos pequeninos. E o Evangelho são as passagens de Jesus, no aconchego suave do lar.
E aí, novamente, a gente fala da evangelização, mas também não é só a evangelização. A gente tem que levar isso para os nossos lares, né? Para esse aconchego do nosso lar, trazer esse momento de oração, esse momento que nós tanto falamos aqui do evangelho no lar, trabalhando em família, fazendo essa oração em família. As sementes por elas lançadas naqueles corações germinarão mais cedo ou mais tarde. Isso um espírito que cometeu suicídio pede para dar esse recado. Então deve ser bem importante mesmo, né, que as mães façam isso, né, que a gente lembre de orar com os nossos filhos à noite, que a gente faça essa oração dentro dos nossos lares, que a gente procure falar de Jesus dentro dos nossos lares. Não é fora de moda, não é só a igreja ou o centro que faz isso. Todos os lugares e principalmente nos nossos lares é muito importante. Um dos maiores desafios enfrentados pela mãe é o de precaver-se para não superproteger o filho, impedindo-o de alçar voo com suas próprias asas. Então a gente fala assim, tem que cuidar, mas tem que tomar cuidado também para a gente não querer assim, peraí, proteger muito, né? E aí a gente não deixa nossos filhos voarem, né? Muitas mães têm dificuldades em aceitar que o filho cresceu e está buscando novos caminhos, né? É uma dificuldade realmente da mãe de querer deixar ir, de vai meu filho, agora você tem que ir, né? Fiz a minha parte, agora vai que eu confio em você. E aí a gente traz mais um caso para a gente falar sobre isso, né? Em Ação e Reação, de André Luiz novamente, né? Pela psicografia de Chico Xavier, uma mulher chega para o Druso, que é um instrutor, e ela diz assim, Druso, eu sei que você já falou, já perguntei várias vezes, mas quando que eu vou poder levar meu filho novamente para reencarnar? Ela está desencarnada, o filho desencarnado. Pensa o processo, ela tem que encarnar para depois o filho vir. Então, demora. E ela está ali, quando vai ser isso? Porque eu tenho ido, sabe? De vez em quando eu vou lá, nas regiões das trevas. E ele está lá totalmente revoltado. Ele não me vê, não me ouve, e continua lá com o mesmo orgulho que ele tinha. Quando que eu vou poder, né? E Druso fala, calma, minha irmã, calma, que vai chegar um momento. E aí ela sai de cabeça baixa, toda triste, né? Porque dá uma tristeza mesmo. E aí Druso conta para André Luiz o que aconteceu nesse caso. A mãe era uma pessoa, né, rica, tinha muito dinheiro, super protegeu o filho e colocou ele numa condição de superior. Então o orgulho subiu a cabeça dele, né? Ele se achava superior a todo mundo. E realmente não conseguiu, né? Tá fazendo o trabalho que precisava fazer. Agora o planejamento é o seguinte, ela vai voltar numa situação de pobreza absoluta. E ainda novinha vai ter o rapaz, né, como filho, para ver se ele tira essa mania de grandeza, de superioridade. Então é importante a gente ver assim, o que a gente está fazendo, né? Às vezes a gente quer super proteger, a gente quer dar tudo que o filho precisa. A gente quer, claro que a gente quer, né? Mas tem um momento que a gente tem que falar para o filho, não. Ou, né, você tem que trabalhar, ajudar aqui. Tem tanta coisa que a gente, né, que é difícil, gente. É mais fácil falar sim do que falar não, não é verdade? Ah, sim, vai lá, vai, não, tá bom. Outro, quando a gente estava vindo para cá, o outro é o meu filho de 12 anos. Ele disse assim, posso tomar sorvete? E a gente estava jantando. Não. Só que ele estava com 2 amiguinhos. Ué, mas a gente não falou que ia sair? Ah, não, mas eles estão aqui. Posso tomar sorvete? Aí o Gustavo disse, não. Mas ele ainda põe os meninos, porque aí os meninos... Como que você vai falar que não vai dar sorvete pro filho da vizinha? William, a gente vai sair. Amanhã você traz seus amigos de volta. Vai e vem jantar. Então, assim, é mais fácil falar que vai. A gente ainda tem 5 minutos, toma um sorvetinho ali com seus amigos, né? Mas, não pode. E é difícil, gente. Então, a gente tem que começar a falar esse não, né? A verdadeira maternidade está aureolada por um sentimento de amor que participa do crescimento do outro e que o libera. E aqui a história é minha mesma. Gente, dói. A minha filha está com 20 anos e é um sofrimento ver ela indo. Mas você fala assim, dói, mas tem que ficar quieto, né? O primeiro assim, choque foi quando, na semana que ela fez 18 anos, eu liguei para o médico para pedir um formulário que ela precisava.
E a pessoa disse assim, não, peraí, tô vendo aqui a idade dela, 18. Não, fala pra ela ligar, porque você não pode pegar papel mais nenhum. Como que é isso? Gente, sério. Aí fomos pra faculdade, né? Primeiro dia lá na faculdade, a pessoa disse assim, olha, eu sei que é difícil pra vocês, mas não adianta ligar aqui não, que a gente não passa uma informação do filho de vocês. Precisa ligar. Ou você pergunta pra eles, ou você não tem informação. Porque ligou aqui perguntando, a gente não vai dar. Pode perguntar, meu filho tá aí, meu... Não tem. Privacidade do filho. Ai, que dor, gente, dói ser mãe. E assim, mas de qualquer maneira, a gente tem que deixar. Agora eu fiz o meu melhor, agora vai, agora voa. E quando quebrar uma asinha, machucar a asinha, vem que a gente dá um abracinho e vai de novo, não é assim? Então a gente precisa saber deixar aí também, né, pra gente não super proteger. Para aquelas mães que já desencarnaram, elevemos o pensamento em forma de prece, rica de gratidão e de ternura. E como eu disse antes aqui, eu percebo a presença de várias mães desencarnadas vindo aqui, realmente. Então, quem tem a mãe desencarnada já eleve o pensamento à sua mãe em forma de oração, que a mãe vai, tá? Porque esse amor de mãe, gente, não separa, né? Então, que a gente consiga elevar. Vamos recordar as horas felizes em que ela esteve conosco, aproveitando para renovar carinhosamente esse laço de afetividade. Sempre que nós lembramos, como o rapaz lá que lembrou, né, do período da infância, sempre que nós lembramos, nós voltamos a viver aquilo. Então vamos lembrar daqueles momentos felizes, né, quando nós éramos crianças, sem preocupação, que a gente vai estar perto da nossa mãe, né? Então, para quem tem a mãe que já desencarnou, ela está olhando por nós, né? A minha, graças a Deus, ainda está comigo, está encarnada, mas eu sei que tem muitas pessoas, né, que já perderam, e o sofrimento que é, né? Perder. Conforme foi dito, todos os dias pertencem às mães. Então, todo dia é dia das mães. Mas no dia reservado para homenageá-las, o respeito e o carinho que elas nos merecem deve se manifestar com um colorido especial. Então, hoje a gente trouxe uma rosinha para dar para todas as mulheres, não só para as mães, mas para todas as mulheres. A gente dá uma rosinha para cada uma, para a gente lembrar, né, desse amor materno, de quem é mãe, de quem vai ser mãe, de quem, né, adota alguém, de quem está nesse trabalho de cuidar de alguém. Somos todos de uma forma, né? E essas pessoas cuidando uns dos outros aqui, né? Então, para todas as mães, essa flor, né, é uma flor para as mães que estão em casa, para as mães desencarnadas. Tenho certeza que eles fazem chover flores para as mães desencarnadas, né? Uma rosa para a gente lembrar de quanto é importante a maternidade. Quem ainda tiver na Terra sua mãe, aproveite a oportunidade para homenageá-la sempre, mesmo que seja apenas com um sorriso. Estou mandando a filha olhar para a mãe com um sorriso, porque o mais importante não só tem mais mãe e filha aqui, só as duas, né? Porque o mais importante não são os objetos materiais que ficam e desaparecem com o tempo, né? Que a gente possa falar isso. E como está, eu acredito, online agora, eu vou mandar a minha flor para minha mãe, né? Dedicando, agradecendo por essa bênção, né? Dela ter me colocado no mundo. E ela dizia, essa menina fala tanto. O que vai ser dessa menina? Aí um dia ela viu minha palestra, ela veio aqui, foi em Mont Vernon. Aí ela me viu falar. E eu vi o olhinho dela brilhando. Aí eu disse depois para ela, eu sei que você pensou, né? Quando você falava, como essa menina fala tanto, agora tem uma hora para falar sozinha, sem ninguém falar junto. Ela falou, lembrei disso mesmo. Corra até ela agora mesmo e diga essa frase mágica, eu amo você. Então, todos, gente, eu amo você e pense cada um pense na sua mãe. Você fala com a sua mãe. Eu amo você, né? Mãe, eu amo você. E minha mãe assiste as minhas palestras, minha mãe e meu pai. Eles não são espíritas, mas porque a minha palestra eles assistem, né? Tem que ser, né? Mãe Santíssima, enquanto as mães do mundo são reverenciadas, recordemos a pureza
incomparável e o exemplo sublime. Soberana, que recebeste na palha singela o Redentor da humanidade. Lâmpada de ternura, que apagaste o próprio brilho para que a luz do Cristo fulgurasse entre os homens. Benfeitora, que te desvelaste incessantemente pelo mensageiro da eterna sabedoria. Mãe querida, agasalha-nos a experiência e teu manto constelado de amor. E que todas nós, mulheres, desencarnadas e encarnadas, em serviço na terra, possamos repetir diante de Deus, cada dia, a tua oração de suprema felicidade. Senhor, eis aqui tua serva. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Boa noite a todos. Fiquem com Deus.